Prosseguimos a nossa série de reflexões sobre, de alguma forma, como apresentar um guia para aquelas pessoas que pensam, para aquelas pessoas que se questionam, que têm um espírito crítico, que eu acho que é importante. Um guia para essas pessoas quando elas se debatem sobre aqueles que são muitas vezes, ou aquelas que são muitas vezes as pedras de tropeço que se colocam às suas vidas no caminho para a fé. Nós estamos a falar de assuntos que são problemáticos no coração, na vida, na razão de algumas pessoas. Nós falámos já sobre a questão do dilema entre a fé e a ciência. Nós falámos daqueles momentos em que os cristãos e em que a Igreja erra. Hoje nós vamos falar da Bíblia. E nós vamos falar da Bíblia como ela pode ser um impedimento à fé. Muitos cristãos leem a Bíblia diariamente e não encontram nenhuma dificuldade na Bíblia. Não encontram nenhum problema na Bíblia. Consideram-na bela, consideram-na preciosa, consideram-na enriquecedora, consideram-na essencial para a sua própria vida. Mas, para muitos, e eu próprio incluo-me nesse grupo, para muitos há coisas na Bíblia, há textos na Bíblia, há afirmações na Bíblia, há histórias na Bíblia que incomodam e que nos suscitam resistência. A Bíblia é um livro que me apaixona, é o meu livro. Não é o meu único livro, porque há muitos livros acerca da Bíblia e há muitos livros que, não sendo acerca da Bíblia, me falam da presença de Deus e me falam da inspiração de Deus e me falam da forma como Deus se revela no coração dos homens e das mulheres. Mas a Bíblia tem sido o livro da minha paixão desde os tempos em que fui para o seminário. Antes era um livro importante, um livro que eu lia, que às vezes me incomodava, mas pouco. Mas, à medida que o leio, e o leio todos os dias, à medida em que eu o estudo, e eu tenho que o estudar quase todos os dias, faço muitas vezes em grupo, porque é extremamente vantajoso poder partilhar com outros o estudo das Sagradas Escrituras. Faço muitas vezes sozinho, no tempo de preparação para a pregação. E a minha experiência pessoal é que de tanto usar o texto bíblico, de tanto o ler, de tanto o estudar, há textos que continuam a ser difíceis de digerir. Há textos que continuam a levantar-me dificuldades. Há textos que eu leio e penso para mim mesmo, tem que haver uma explicação, tem que haver uma explicação. Porque a literalidade do texto põe em causa a minha leitura cristológica, põe em causa um Deus que me é revelado em Jesus Cristo. E isso acontece com, particularmente, aquelas pessoas que têm um espírito crítico muito mais no contexto do Antigo Testamento do que no contexto do Novo Testamento. Eu dar-vos-ia alguns exemplos. O que fazer com os textos, como lidar com os textos e como interpretar os textos onde Deus manda matar. Onde Deus manda matar homens, mulheres, crianças. Eu não estou, pura e simplesmente, a sugerir alguma coisa que não esteja no texto bíblico, para apenas termos uma noção. Eu leio-vos alguns textos. Diz assim no livro de Deuteronômio: quando te achegares a alguma cidade a combatê-la, apregoa-lhes a paz. E será que se te responder em paz e te abrir, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá? Esta é a dimensão da servidão.
Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás, e o Senhor, teu Deus, a dará na tua mão, e todo o varão que houver nela passarás a fio de espada, salvo somente as mulheres e as crianças e os animais. Mas, quando nós chegamos ao livro de Samuel, por exemplo, no capítulo 15, diz: então disse Samuel a Saúl: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até à mulher, desde os meninos até aos de mama, desde os bois até às ovelhas. Queridos irmãos e irmãs, nós poderíamos evocar Samuel, nós poderíamos evocar o livro de Salmos, nós podíamos lembrar a 10ª praga do Egito, onde Deus, pura e simplesmente, erradica todo o primogênito de toda a criatura por causa da dureza do faraó. Como entender estes textos? Como refletir estes textos? Há pessoas que lutam com determinados episódios e pensam: será que eu sou obrigado a lê-los literalmente? Por exemplo, aquelas pessoas que têm um espírito crítico mais fortalecido, elas perguntam a si próprias, quando pensam na arca, quando pensam em Noé e pensam na arca, quando elas leem, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 7, que as águas ultrapassaram as montanhas mais altas da terra em quase 7 metros, 15 côvados, em quase 7 metros. Se nós considerarmos que a montanha mais alta do nosso planeta, ela mede 8.849 metros, então aquilo que o texto bíblico nos está a dizer é que nós tivemos uma cheia que cobriu a face da terra com uma altura de 8.856 metros. E os espíritos mais críticos perguntam-se o que é que aconteceu a essa água quando tudo voltou à normalidade. O que é que aconteceu a essa água? Ou melhor dizendo, de onde é que veio toda essa água para encher a face da terra com 8 quilómetros de altura? Se a arca teve lugar para abrigar e resgatar todas as criaturas e todos os mamíferos, todos os animais da terra, são estas as perguntas que às vezes algumas pessoas fazem quando se deparam com o texto bíblico. Terá Jonas sido engolido por um grande peixe? Como é que um homem sobrevive dentro do estômago de um peixe durante 3 dias e 3 noites? Ou será que tenho que aceitar literalmente que 2,5 milhões de judeus saíram, de israelitas saíram e atravessaram o deserto e todos eles foram alimentados, a sua sede foi extinta por uma rocha do qual saía a água para 2,5 milhões de israelitas? Estas são as perguntas que algumas pessoas fazem. São as perguntas que algumas pessoas colocam. E há mais. Ao contrário daquilo que algumas pessoas dizem, no texto bíblico há também contradições. Nós encontramos, por vezes, a mesma história narrada de forma diferente em lugares diferentes. É absolutamente normal. Encontramos isso a par e passo, sem harmonização possível. Em Mateus, Marcos e Lucas, Jesus morre num dia diferente daquele que morre no Evangelho de João. Lucas diz que, no final, Jesus leva os seus discípulos para Betânia, ligeiramente a sul de Jerusalém, bem perto de Jerusalém, e lá dá as últimas palavras a Jesus e ascende aos céus. Mas Mateus diz-nos que Jesus levou os seus discípulos para a Galileia, 90 quilómetros, mais de 90 quilómetros acima de Jerusalém, norte, sentido completamente oposto. Mas a maior pedra de tropeço para certas pessoas no que diz respeito à Bíblia é a aparente, e eu digo aparente, injustiça
das Escrituras. Todos nós conhecemos, ou certamente já ouvimos falar, de um indivíduo que se chama Richard Dawkins. Ele é um cientista e é o grande apologeta do ateísmo no nosso tempo. E ele tem um livro onde ele aborda precisamente estas questões de Deus e, a partir de uma leitura absolutamente literal e de uma forma que eu diria abusada, mas reparem a dificuldade das pessoas, ele diz estas coisas. O Deus do Antigo Testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção. Para ele é uma ficção. Ciumento e com orgulho, controlador, mesquinho, injusto e intransigente, genocida, étnico e vingativo, sedento de sangue, perseguidor, misógino, homofóbico, racista, infanticida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista e malévolo. Queridos irmãos, isto é o que acontece. Isto é o que acontece quando lidamos com estes textos difíceis e os lemos literalmente. Alguns corações ficam tão empedrados que estas são as palavras. Eu gostaria de vos dizer o seguinte, e temos que ser claros. Na Bíblia, na nossa Bíblia, nas nossas Sagradas Escrituras, há 1189 capítulos. Há 31.102 versículos no texto bíblico. E dos textos que nós estamos a falar, estes textos que são difíceis, estes textos que servem de pedra de tropeço, nós estamos a falar, porventura, de algumas centenas de textos. Estamos a falar de uma pequena percentagem dos textos. Mas essa pequena percentagem de textos não deixa de ser suficiente para dificultar o caminho de algumas pessoas. Uma outra dificuldade que é colocada pelo texto bíblico tem a ver com a forma como a Bíblia tem servido para justificar muitas realidades perversas. Muitas realidades perversas. Eu lembro que a escravatura, e eu lembro que a defesa da escravatura, particularmente quando pensamos na Guerra Norte-Sul nos Estados Unidos, ela foi feita com recurso à Bíblia. Nós lembramos que o Hitler, na sua demanda pela hegemonia do mundo, ele encontrou nas Sagradas Escrituras o apoio para o seu antissemitismo. Eu lembro que os homens, e quando eu digo aqui os homens, digo os homens, não a humanidade, eu lembro que os homens e as igrejas encontraram na Bíblia defesa e apoio para afastarem as mulheres da liderança ou mesmo da sua participação na vida da igreja. Eu lembro que é pela Bíblia que a submissão da mulher serve para justificar as miríades de maus tratos a que elas foram e são sujeitas, mesmo dentro do contexto das igrejas. Quantas manifestações públicas violentas não foram acompanhadas de letreiros com passagens bíblicas ou mesmo uma Bíblia na mão para justificar a agressão, para justificar o ódio, para justificar a revolta. Para isso, queridos irmãos, basta encontrar um versículo apropriado e retirá-lo do seu contexto, se possível do contexto de toda a Bíblia, e temos um argumento para tudo e mais alguma coisa. Queridos irmãos e irmãs, se a Bíblia fosse, na sua essência, uma fonte de discriminação, uma fonte de justificação para o impensável, para o inadmissível, eu creio que nenhum de nós perderia tempo com ela. E ela certamente não seria objeto da minha leitura e muito menos eu a recomendaria a quem quer que seja. Estamos a falar de textos difíceis, que servem muitas vezes de pedra de tropeço, que são apenas uma pequena percentagem dos textos que compõem as Sagradas Escrituras. São a minoria num conjunto de textos bíblicos. Mas é importante que nós tenhamos consciência deles, saibamos lê-los e interpretá-los. E eu gostaria, neste momento da nossa reflexão, gostaria de dizer como é que eu lido com esses textos. Como é que eu particularmente lido com esses textos. Porque essa é que é a questão importante. E
E uma das coisas que me ajuda a lidar com estes textos mais difíceis, com estes textos mais complexos, é saber que esses textos, assim como todos os textos que eu encontro nas Sagradas Escrituras, foram escritos por pessoas como eu e como cada um de vós. Foram escritos por homens e mulheres num determinado tempo, num determinado contexto. Isto é absolutamente essencial e é uma ajuda preciosa na minha leitura do texto bíblico, porque, na verdade, me chama a atenção para a minha própria compreensão do texto bíblico. E a minha compreensão do texto bíblico diz-me que a Bíblia não é um livro que caiu do céu. A Bíblia não é um livro ditado por Deus. A Bíblia não é um livro no qual o homem não tenha tido nenhuma participação. A Bíblia é um livro absolutamente extraordinário, mas é um livro que chega até nós pela inspiração de Deus, mas pelo esforço, pelo suor, pelo sangue e pelas lágrimas daqueles que o escreveram e que viveram um determinado contexto, que viveram uma determinada realidade cultural, que viveram uma realidade histórica própria e testemunharam da forma como Deus chegava nas suas próprias vidas. Perceber isto é absolutamente fundamental para podermos perceber que na Bíblia nem tudo o que está na Bíblia tem o mesmo grau de importância. Por muito escandaloso que possa parecer, eu não posso colocar lado a lado uma palavra de Paulo que diz: o justo será salvo pela fé. E eu não posso colocar a importância destas palavras ao lado de uma palavra de Paulo que diz que as mulheres devem estar caladas na igreja. Porque uma coisa é circunstancial, uma coisa é cultural, uma coisa diz respeito à realidade daquele tempo. Outra tem a ver com um fundamento de fé, tem a ver com alguma coisa que expressa a visão de Deus e a revelação de Deus em Jesus Cristo. Salvos pela graça, mediante a fé. Isso é alguma coisa que nenhum de nós pode alguma vez rejeitar. Mas eu sinto-me perfeitamente à vontade para vos dizer que as palavras de Paulo, as mulheres permaneçam silenciosas na igreja, a mim não me diz absolutamente nada. É apenas revelador de um determinado contexto, de uma determinada cultura, de um determinado tempo. A Bíblia não é, pois, para mim, literalmente a palavra de Deus. Ela não é alguma coisa que foi ditada e que não usou a razão e o coração do ser humano. Porque na própria Bíblia, Deus fala mal de si próprio. Se nós considerássemos que tudo é palavra de Deus, tal qual Ele a proferiu. Quando eu chego ao livro de Job, eu tenho 4 amigos que resolvem vir ao encontro de Job e falam imenso acerca de Deus, e Deus está a ouvi-los e está indignado com eles. Está indignado com eles, porque aquilo que eles estão a dizer nada tem a ver com o verdadeiro Deus. E no final da história de Job, Deus repreende Job não pela sua fé, não pela sua perseverança, não pela sua fidelidade, mas pela sua ousadia de querer saber mais do que aquilo que deveria saber. Mas aos 4 amigos diz-lhes pura e simplesmente: calem-se e peçam desculpas a Job. Queridos irmãos e irmãs, saber que o texto tem uma participação humana contextualizada ajuda-me a discernir a dificuldade de alguns destes textos difíceis. Quando eu penso na cheia, quando eu penso no dilúvio, quando eu penso na arca, aquilo que para mim é importante não é que as águas tenham subido quase 8 quilómetros de altura. A mensagem da história nada tem a ver com a quantidade da água. Tem a ver fundamentalmente com um Deus e com o seu profundo desgosto pela humanidade. Tem a ver com um Deus que verdadeiramente lamenta e chora
a violência destruidora daqueles que Ele criou e que Ele ama. Não tem a ver com a capacidade da arca poder ou não comportar toda a criação, menos os peixes, claro, mas toda a criação. O texto bíblico não tem nada a ver sobre isso, mas sim com um Deus que, apesar do seu desgosto com cada um de nós, com o ser humano, nos quer dar uma nova oportunidade, nos quer dizer: eu vou andar convosco, eu vou fazer possível uma nova oportunidade. No fundo, a mensagem é uma lição sobre a nossa condição humana, Prendemos-nos naquilo que é literário, prendemos-nos naquilo que não é essencial e esquecemos aquilo que verdadeiramente é importante. A história de Jonas não é acerca de um peixe, não é acerca do facto de alguém ter entrado no estômago de um peixe e ali ter pernoitado, ter vivido durante 3 dias e 3 noites. Há muita gente que lê esta história literalmente. Eu leio-a como uma parábola daquelas que Jesus contou, muitas, para nós, para que nós pudéssemos entender aquilo que verdadeiramente era importante. Eu leio a história de um homem, de um profeta, que é não mais do que um antiprofeta, alguém a quem Deus diz: vai em meu nome, vai. E ele diz: não, eu não vou precisamente no sentido contrário. Eu não vou porque tu queres que eu vá ao encontro dos nossos inimigos. Por isso ele vai em sentido contrário. Nós sabemos a história, vem uma tempestade, os homens do navio não sabem o que é que vão fazer com a tempestade e o próprio Jonas diz: atirem-me fora porque eu sou o causador de toda esta mudança climática. E então ele é lançado fora, um peixe engole e durante 3 dias ele está dentro da sua barriga. Durante 3 dias, até se prontificar fazer a vontade de Deus e ser vomitado na direção certa ao encontro da cidade de Nínive, a capital do Império Assírio, dos grandes opressores. E o que é que acontece? Nínive se arrepende e é salva. Queridos irmãos e irmãs, não há nenhuma evidência, não há nenhum relato histórico, não há nenhum dado arqueológico que alguma vez nos tenha comprovado esta transformação da Assíria. A única coisa que nós sabemos é que a Assíria foi um império opressor até que o Império Persa destruiu a Assíria. Mas as questões deste texto não são acerca do tamanho do peixe, do tamanho do seu estômago, de saber como é que Jonas permanece dentro do seu estômago, quanto oxigênio seria necessário para 3 dias dentro da barriga. Esta história é, sim, acerca da situação de incómodo e sofrimento pela qual o profeta está perante a recusa de ir ao encontro do inimigo, para o convidar a uma transformação pelo arrependimento, porque, na verdade, Deus preocupa-se também com eles. Ora, estes 4 capítulos não são acerca de uma baleia, como muitas vezes as crianças dizem, não são acerca de um grande peixe. Estes 4 capítulos do livro de Jonas são acerca da possibilidade, de uma possibilidade que está permanentemente presente nas nossas vidas, que é a nossa tendência para odiar os nossos inimigos e, mais do que odiar os nossos inimigos, não lhes desejarmos nada de bom para as suas próprias vidas, negando-lhes Deus e negando-lhes o seu perdão e a sua misericórdia. Isso é que é importante na história de Jonas. Quando nós nos deparamos com estes textos problemáticos, o que fazer? Como eu vos disse, em primeiro lugar, ter a consciência que foram escritos por homens e mulheres num determinado contexto, numa determinada cultura, num determinado tempo. Mas há um outro elemento fundamental para lermos estes textos difíceis. E esse outro aspecto fundamental é usarmos um filtro. Todos nós em nossa casa temos, foi a única imagem que me veio à cabeça, um coador. Todos nós em casa temos um coador. Um coador, sabemos o que é. É aquele recipiente onde nós colocamos os nossos alimentos. Aquilo que é para nós importante fica em cima, aquilo que não é importante vai.
De alguma forma, nós temos um coador também para nós aferirmos aquilo que é importante e aquilo que, não sendo para deitar fora, nós temos que repensar e pensar de uma forma diferente. E o nosso coador, o nosso filtro é precisamente Jesus Cristo. É precisamente Jesus Cristo. João diz, e eu lembro, que Jesus é a palavra feita carne. Eu lembro quando Deus quis falar com absoluta clareza a cada um de nós, aos nossos corações, eu lembro que Ele não enviou um livro. Deus não enviou um livro, Ele enviou Jesus, o seu Filho, o primogênito da nova criação. Eu lembro as palavras de Jesus: eu e o Pai somos um, quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, para mim é claro e para cada um de nós deve ser claro que em Jesus é perceptível para cada um de nós o caráter de Deus. É perceptível para nós a sua natureza. Quando eu olho para Cristo e particularmente quando eu olho para esta cruz, eu consigo identificar a natureza e o caráter do nosso Deus. Por isso, quando eu estou a ler algo que não se coaduna com a pessoa de Jesus, que não se coaduna com a visão que Jesus me dá acerca de Deus, então eu necessito de contextualizar essas palavras. Eu preciso de contextualizar esses textos. Eu preciso de encontrar uma explicação para esses textos. E dou-vos um exemplo, estando a terminar. Eu dou-vos um exemplo. Na Bíblia hebraica, ou seja, no Antigo Testamento, no livro de Levítico diz isto: se uma filha de um sacerdote se tornar prostituta, ela deve ser, pelo próprio pai, queimada viva. Está no livro de Levítico. Eu não estou a inventar. Está em Levítico, capítulo 21, versículo 9. Se eu estou diante deste texto, eu percebo que há uma inconsistência total com o Deus revelado em Jesus Cristo, com o Deus que diz: não matarás. Está totalmente em inconformidade com um Cristo que eu reconheço no texto bíblico que defende os mais fracos, as meretrizes e as prostitutas. Eu lembro do texto do Evangelho de João: onde estão aqueles que te queriam matar? Ninguém atirou nenhuma pedra. Este texto está muito longe daquela misericórdia e daquele amor de que Jesus me lembra permanentemente quando diz: ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, entendimento e forças, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu leio este texto? Eu não sou sacerdote, mas sou pastor. Se a minha filha caísse na prostituição, eu teria que a queimar viva? Lembram-se destas palavras que nós conhecemos bem. Destes 2 mandamentos, os quais Jesus preferiu, dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas dependem daquele mandamento. Usando Jesus como o nosso filtro, o nosso coador, se quiserem. Tudo o que não é consistente com as suas palavras deve ser lido e deve ser entendido em função de um contexto. E talvez não seja tão essencial para a nossa fé. Talvez essas passagens nos digam muito mais acerca das pessoas que viveram naquele tempo e da forma como elas entenderam Deus. E talvez essas passagens nos falem da forma como ainda hoje a nossa condição humana pensa acerca de Deus. Talvez elas reproduzam muito do que em nós ainda está distorcido na nossa realidade. Termino lembrando as palavras de Timóteo. Toda a Escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. É muito curioso porque a leitura que os cristãos fazem deste texto é uma leitura errada. Porque quando ouvem toda a Escritura, o que é que eles pensam? Na Bíblia. Não é isso que o texto diz.
Até porque quando Timóteo escreveu, Timóteo não tem ainda uma Bíblia. Aliás, a sua Bíblia é apenas ainda o Antigo Testamento. Há apenas um conjunto de cartas que vão, e porventura já evangelhos no tempo de Timóteo, mas ainda estão esparsos pela igreja, não há ainda um cânon. No fundo, o que o texto está a dizer é que toda a palavra divina, divinamente inspirada, toda a palavra, toda a tradição, toda a oral, tudo aquilo que receberam divinamente inspirado é proveitoso para ensinar. É proveitoso para ensinar. Quando nós escutamos aquele texto do Salmo 119, que nós conhecemos bem, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. A gente pega nesta palavra, e a gente pensa que está a falar das Sagradas Escrituras. Sim, as Sagradas Escrituras são também palavra de Deus, mas esta palavra é muito mais do que as Sagradas Escrituras. É toda a revelação de Deus. É toda a revelação de Deus. Quando o salmista escreve estas palavras, porventura já existe o Pentateuco, mas não existem a maior parte dos livros do Antigo Testamento, quanto mais do Novo Testamento. Toda a palavra devidamente inspirada. Ela é luz para o meu caminho. Meus amados irmãos e irmãs, o meu desafio para cada um de vós é que possamos ler a Bíblia com diligência, todos os dias. Porque ela é verdadeiramente revelação de Deus para cada um de nós. Mas partindo sempre desta premissa, de que aqui no texto bíblico nós vamos encontrar muito acerca de Deus, mas vamos também encontrar muito acerca da nossa condição humana. Nós vamos nos rever muito neste texto, nos momentos mais trágicos destes textos, mas simultaneamente vamos fortalecer a nossa fé no Deus que nos é comunicado de uma forma extraordinária em Jesus Cristo. Façamos essa leitura percebendo que ela chega até nós como um verdadeiro milagre, pela inspiração divina e pelo suor, pelo sangue e pelas lágrimas daqueles que o escreveram. E simultaneamente tenhamos sempre em consideração que ao ler o texto bíblico nós temos uma imagem de Deus que nos foi dada por Jesus Cristo. E ela deve nortear a nossa leitura de todo o texto. Que Deus nos abençoe.